Oxi, 4 filhos? 4 filhos. Quer amigar com eu? É. Ah, mas eu quero nada. Tô fora, que os meninos vão catar gente seu. Mas por Tudo quê? filho de pai diferente, nem sabe quem que é o pai. Mas pai é quem cria. E é nada, tem negócio disso, quem é pai é quem faz, né? E eu tô aí fora, os meninos vão mal criados. É Quem nada. cria, quem dá amor e carinho. Porque os meninos não respeitam ninguém, não respeitam nem eu sei, vai respeitar eu. Aí eu quero nada, menino, cada um. Oh, mas eu quero, agora eu fico, ó, você vê? Depois que enche de filho, agora quer eu. Quando tava solteira, quando ainda era moço, quando ainda tinha um selo ainda, que não queria eu. Agora que tem 4 filhos, fica correndo atrás de mim pra mim assumir. Vou assumir nada, minha filha. Eu vou assumir, não vou assumir filho seu não. Vou assumir. Oxe. É, mas você é um homem de sorte, uma mulher como Mas a carcaça ainda tá mais ou menos. Lá por dentro, quem mais sabe? ou menos, tá muito boa a carcaça. Quer não, quer nada, quer nada. Vou Tá assumir, firmeza. vou assumir o filho dos outros. Quem pai é quem fez, eu. Mas agora pra assumir 4 meninos. Ah, o menino vai mal criado. Oh, gente.